Então quer dizer que você estava vendo vídeo após vídeo até que você se depara com algo chamado alter ego, com alguém falando suspeitamente coach, dizendo que você tem que criar uma nova versão de si para você dar um upgrade na vida. Aí você, com a fala daquele cara suspeitamente coach, decide criar um novo personagem sem base nenhuma e acaba criando um personagem estereotipado no qual você fracassa no dia seguinte. Mas calma, nem tudo tá perdido, porque nesse vídeo eu vou te explicar o significado de alter ego e como isso pode ser benéfico para sua vida. Então, de maneira adiantada, eu já peço que você se inscreva nesse canal. Então, sem enrolação, bora lá. E primeiro a gente tem que entender o que é alter ego. E sim, o cara suspeitamente coach não estava errado. Logo, alter ego está em grego. No caso, em português significa outro eu. Então, basicamente, alter ego é uma criação de um personagem fictício na qual você interpreta a índole dele a partir do seu cotidiano, que geralmente na psicologia, dentro da psicanálise, é chamado de persona. Basicamente, é uma performance de um personagem a qual você reside numa sociedade em comum. E quando a gente percebe isso, é notável que a gente interpreta várias personas durante o nosso dia a dia. Ou seja, tem um personagem pro meio acadêmico, tem um personagem pro meio estudantil, tem um personagem pro meio de trabalho, tem um personagem pro meio de social. Entretanto, o alter ego ele se reflete de outra forma, pois a criação dessa persona não é feita por uma pressão social, mas sim por uma questão individual. E essa ideia veio com Franz Mesmer, que é um médico que ficou conhecido pela introdução desse termo chamado alter ego, que foi percebido por ele durante seu trabalho, isso que é mais impressionante ainda. E que, de acordo com seus estudos, ele acabou descobrindo que o transe hipnótico revelava partes diferentes da personalidade de uma pessoa. Ou seja, enquanto ele estava lá tratando o paciente, em algumas sessões, esse paciente do nada mudava completamente de personalidade, que nem parecia a mesma pessoa. Vale ressaltar que não só isso, mas o alter ego também foi incorporado em literaturas e artes pelo mundo inteiro. Ou seja, teatro, histórias de quadrinhos, filmes, são tudo interpretados por falsos alter egos. Tá, mas eu sei que você tá pé da vida e só quer saber como usar isso na sua vida. Então vamos lá, situação número 1. Tá, você tá numa festa ou um evento público e você é uma pessoa muito tímida que não consegue conversar com ninguém. Chega uma pessoa pra conversar, seu corpo treme, você começa a suar e você simplesmente começa a ter uma sensação estranha do peito e só quer sumir dali. Dessa forma, você não tem um contato tão ativo com as pessoas e isso faz com que elas simplesmente se afaste de você de maneira instintiva. Portanto, depois de ver o vídeo do Luiz e ter se inscrito no canal dele, você decide criar sua persona perfeita, na qual esse alter ego é uma versão de você totalmente sociável, alguém repelente de medo e de comportamento antissocial. Percebendo isso, você, a cada vez que conversa com uma pessoa, você encarna esse personagem se tornando mais ativo. E esse comportamento resulta em você conversando com mais pessoas e se mantendo mais social a cada momento. E consequentemente, você começa a falar bem e atrai as pessoas para vir conversar com você de maneira fácil. Eu acho que nem preciso falar dos outros benefícios. Situação número 2. Você é uma pessoa que frequentemente procrastina. Isso faz com que você se cobre e dessa forma você começa a ter efeitos colaterais genéricos, como ansiedade e etc. Portanto, cansado disso, você decide criar um novo alter ego, na qual essa nova versão ela tem um foco total nos estudos. Toda vez que você se sentir desanimado, prestes a procrastinar, você incorpora esse personagem, automaticamente aumentando o desempenho e aumentando as chances de você terminar aquilo que você começou. Logo, trabalhos e serviços começam a ficar automáticos, ao ponto de que você simplesmente começa a ter uma vida fácil. E o que antes era um desafio para você fazer, agora você simplesmente consegue fazer porque tá na palma da sua mão. Situação número 3. Então você tá ansiosíssimo para evoluir na vida, aprender novos hábitos, tomar banho gelado, ter um carro, simplesmente correr na rua na qual você tem medo de ser assaltado, aprender a falar bem e etc. Isso tudo tá perfeitamente imaginável na sua cabeça, na qual na sua percepção é simplesmente só alcançar e um dia chegar lá. Entretanto, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, você percebe que você não tá se tornando aquilo que você queria se tornar. Você se frustra achando que é algo errado contigo e simplesmente desiste. E o alter ego, para a melhor solução para isso, é simplesmente você criar uma versão melhor de si. Eu sei que isso parece meio coach, mas não, isso é comprovado cientificamente. Ou seja, toda vez que você incorporar essa pessoa que seria sua melhor versão, você tá forçando o seu cérebro, ou seja, tá forçando o seu cognitivo a se tornar aquela pessoa de fato. Então não se torna mais algo sobre alcançar. A sensação já é como se estivesse no seu corpo. Dessa forma, outras atividades na qual você quer aprender e você tem o objetivo de aprender futuramente se tornam, de certa maneira, mais motivadoras. E isso deve ser repetido tantas vezes ao ponto de você não precisar mais utilizar esse alter ego, porque você se tornou ele. Bem, com essas 3 situações fica bem visível os benefícios que o alter ego pode fazer quando você cria ele. Mas antes disso, tem riscos que você deve passar longe. Uma delas é que você tem que ter total mentalidade de que você está no controle do seu corpo. Porque sim, de alguma maneira, se incorporar nesses alter egos pode de fato fazer com que você perca o controle de sua própria consciência. Ou seja, você acaba se tornando seu alter ego de certa forma. Isso não é ruim, mas aí a gente entra pro próximo tópico, que é o fato de ter propósitos doentios. Meio que a persona na qual você
cria tem mais facilidade de criar caminhos destrutivos do que benéficos. Dessa forma, é extremamente arriscado você simplesmente incorporar aquela persona que não é nada sã da cabeça. Fora isso, artistas como Beyoncé ou David Bowie, etc., criaram seus próprios alter egos como uma forma de se dispersar. Então, bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve.